A gente não está falando de um conflito convencional entre estados, né? E aqui é importante fazer diferenciações que são simples, mas importantes, né? Diferenciar o Estado de Israel do governo de Netanyahu, diferenciar o Hamas da Palestina, né? Que são coisas diferentes, e diferenciar o Hezbollah do Líbano e do governo libanês e da população libanesa. Então nós temos um conflito entre o Estado contra grupos militares, né? Conflitos assimétricos, irregulares, onde a atuação da ONU fica ainda mais complicada, porque você tem mais uma camada de complexidade envolvida. Além disso, você tem o que a gente chama de guerra por procuração, proxy wars, né? A ideia de que você tem outros grupos de interesse, atores, inclusive países, como é o caso do Irã, que financiam esses grupos, como é o caso do Hezbollah, do Hamas, isso já está documentado, da mesma forma que os Estados Unidos têm interesse em manter a posição, a vantagem militar qualitativa de Israel dentro daquela região para servir também aos seus próprios interesses. E aqui a gente agrega um outro elemento, essa dualidade entre o realismo e o idealismo nas relações internacionais, que é a ideia, uma abordagem crítica, né, que vai pensar nos países que têm maiores capacidades, que têm maior influência, que se envolveram antes que os demais e que usam dessa influência para pautar as regras do jogo ao seu melhor entendimento, às suas melhores conquistas, né? Então todas as questões vão entrar no cálculo que a gente vai fazer para como que a ONU deve agir para mitigar aquele conflito. Tá, como então? Agora, falando ali do Oriente Médio, nos dê essa resposta. Se eu tivesse essa resposta, eu estava ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Vocês estão falando aqui que há sim uma possibilidade de termos uma terceira guerra mundial. Como que a ONU pode pedir isso, se é que pode? Hoje, com a estrutura que ela possui, ela pode, no máximo, mitigar os conflitos e orquestrar algum tipo de cessar-fogo, algum tipo de resolução pacífica, mas já se provou que essas orquestrações elas não são permanentes, né? A ONU ela já teve papel decisivo em diversos momentos em que a crise no Oriente Médio chegou a patamares, né, mais elevados, como acontece agora. Só que o que a gente percebe? As soluções elas nunca são permanentes. Você não cria um arranjo, porque você vai ter uma série de fenômenos históricos que agregam alto grau de complexidade. Desde a presença dos países europeus naquela região, o colonialismo, a maneira que a independência desses países ocorreu, a maneira que o Estado de Israel chega naquela região. Enfim, você tem hoje a capacidade paliativa de resolução de conflitos por parte da ONU. Mas você não tem hoje um arcabouço, um regime que sustente uma paz duradoura para diversas regiões do mundo, seja na Europa. Quando que nós iríamos imaginar, né, que nós teríamos uma guerra convencional no centro da Europa? Bom, o professor Martin White já tinha imaginado, ele tinha dito que isso é o normal, não é o anormal. Mas está lá. O Oriente Médio segue convulsionado, né? Nós temos conflitos hoje de nova geração em diversas partes do planeta, como essa matéria de GZH bem mencionou, 56 diferentes conflitos hoje, significativos. Isso, nessa conta não entram conflitos, né, de perturbações de guerra civil e tudo mais, que é o que a gente vive hoje na América Latina, que é uma região pacífica em termos de guerra sistêmica, mas é uma paz violenta, né? Como o professor David Maris fala, uma paz onde há ausência de guerra convencional, mas há um alto grau de violência urbana, né? de instabilidade que nem entra nesse cálculo. Então a situação é realmente bastante difícil, a ONU faz o que pode. É a máxima de ruim com ela, muito pior sem.